Tivemos o resultado na Argentina, tem novo presidente na terra dos hermanos, podia ter dado Sérgio Massa ou Javier Milei, deu Javier Milei, podia ter dado esquerda ou direita, deu direita. Se desse Sérgio Massa, por mais que ele falasse em fazer mudanças, mudanças cosméticas, né, evidente, a gente não podia esperar grandes mudanças, e o argentino queria mais do que mudanças cosméticas, queria sair da faixa em que ele estava, de anos e anos e anos de um jeito de fazer o governo que não está funcionando, não sabe se o próximo vai funcionar, mas ele só quer saber, entre a dúvida e a certeza, eu vou na dúvida, vai que melhora. E a certeza de que vai ficar igual, eu vou mudar. E daí deu Milei. Tem instituto que tinha apontado a vitória do Milei com uma margem pequena, ninguém apontou a vitória do Milei com essa margem expressiva. Ele fala em mudanças radicais na gestão do Estado. A gente sabe que mudanças radicais são difíceis de executar, podem ser muito bem-vindas, desde que sejam aplicadas e funcionem. A gente já viu mudanças radicais aqui no Brasil que não funcionaram. Ele toma posse daqui 20 dias, né? Não é um espaço tão grande de tempo. Ele tem que montar o governo dele, a gente vai acompanhar como o Milei vai construir essas mudanças que ele prometeu na campanha, como é que ele vai desmontar o que ele prometeu desmontar, como é que ele vai implantar o modelo de Estado que ele prometeu implantar, como é que ele vai tornar o Estado mais enxuto. Eu não estou falando em cortar ministérios, porque cortar ministérios é reagrupar a estrutura existente. Você pode fazer 10 ministérios com 100 pessoas, você pode fazer um ministério com 1000 pessoas, só que você tem 1000 pessoas igual. Então, não muda nada. O Brasil viveu e vive essa experiência o tempo inteiro. Vamos cortar o número de ministérios. Aí, em vez de ter 30, como a gente tem 38, sei lá quantos a gente tem, você passa a ter 23, 25, mas o número de pessoas é igual, as secretarias são iguais, não diminui o tamanho do Estado, o custo do Estado só aumenta. Então, ele reduzir só o número de ministérios não muda muita coisa. Ele tem que desmontar as coisas que ele falou. Ele tem que criar o Estado mais enxuto, que ele disse. Ele tem que derrubar a inflação, que está acima dos 100%, e ele falou em dolarizar a economia. Ele falou em privatizar empresas estatais, privatizar a Petrobras deles, privatizar aerolíneas argentinas, empresa aérea. Ele falou em se afastar do Mercosul, falou no afastamento em relação ao Lula. Vamos ver como é que vai ser isso, o que ele disse, o que ele desdisse. Como eu disse, cortar o ministério é a parte fácil, difícil é reduzir o Estado. O Brasil não reduziu o Estado só aumenta. Vamos ver como é que ele vai fazer. Fato é que os argentinos deram a ele uma vitória de verdade. 56% dos votos válidos não é qualquer coisa. É uma vitória que implodiu o peronismo nas urnas, mas que obriga o Milei, que falou em começar a reconstrução da Argentina. No primeiro discurso ele falou em reconstrução da Argentina. Não falta a ele legitimidade eleitoral. Chega grandão à Casa Rosada. Agora, a experiência mostra que ganhar apertado ou ganhar com larga margem, e ele ganhou com larga margem, pode não fazer diferença se o vencedor não conseguir montar a base política para dar sustentação ao programa de mudanças que ele promete, porque o número de deputados, o número de senadores da aliança dele indicam que ele é o presidente eleito mais fraco da história da Argentina. Parece bizarro o que eu estou falando. Ele depende de outras forças que o apoiaram no segundo turno, mas ainda assim ele está com minoria. Então ele vai ter que fazer concessões, senão ele vai ser o presidente que é forte nas urnas, fraco no Congresso, e isso é uma tragédia. Então quando ele fala em começar a reconstruir a Argentina, é tudo que o argentino quer. Por isso que votou nele, e quem votou nele acredita que ele vai conseguir, quem não votou nele e não acredita, ainda assim torce para que ele consiga, porque quem vive na Argentina não quer viver do jeito que está vivendo. Um momento péssimo, quase 40% de pobreza. Aí é o seguinte, de 1950 para cá, a Argentina passou 1/3 do tempo em recessão. 1/3 do tempo com a economia crescendo para trás, diminuindo. Imagina o que isso quer dizer. Mais de 70 anos, vendo a economia crescer 2 anos, regredir 1. Crescer 2 anos, regredir 1. Aí você pega o Brasil, que a gente sabe o que é recessão. Não é o melhor exemplo de crescimento do mundo. Mas a gente intercalou 8 anos de crescimento com 1 de recessão.
Então, 1 ano de recessão para cada 3 lá, 1 ano de recessão para cada 9 aqui. É complicado. A Argentina, de 100 anos atrás, era referência de riqueza. Um país que era 15% renda per capita, mais rico que a Alemanha e quase 30% mais do que a França, e no Brasil 5 vezes, agora eles é que são os pobres. Perto da gente, não vou nem falar perto do francês, perto do alemão. Claro que quando eu estou falando isso de renda per capita, não é que era um exemplo de distribuição de renda, mas o fato é que indica uma riqueza que eles não têm mais, que podiam distribuir e hoje distribuem a pobreza. Então, a renda era concentrada, só que agora eles são os pobres e mergulhados numa crise complicada. Você pega os últimos 8 anos, o peso argentino perdeu 95% do valor na comparação com o dólar. Nome disso, inflação, que voltou a ter 3 dígitos, o que não acontecia desde os anos 90. País que fez um monte de acordo com o FMI para depois não pagar, 9 vezes não pagou, não tem credibilidade alguma. Imagina se fosse a vitória do Massa, o que poderia acontecer. E aí teve gente que achava, não, politicamente é melhor da Massa, mas o eleitor argentino falando, não, vamos mudar esse troço. No Brasil a gente aprendeu que para a economia andar direito, a gente precisa de câmbio livre, flutuante, sem controle de governo, precisa de meta de inflação e precisa de responsabilidade fiscal. Pode ser que o Brasil não seja o melhor exemplo disso, mas a gente tem câmbio flutuante, a gente tem meta de inflação, está toda hora discutindo isso, e tem uma discussão em torno de responsabilidade fiscal, inclusive a gente tem lei de responsabilidade fiscal. A Argentina não tem a menor ideia do que sejam essas coisas. Aqui a gente viveu em 94, 95, o Plano Real, mostrando que combater a inflação é a melhor forma de combater a pobreza. Os argentinos, eles percebem isso na pele porque a pobreza absurda que eles conhecem só subiu conforme a inflação subia. Uma relação de causa e efeito e que tem por trás um Estado que queima dinheiro, sem regra nenhuma, queima dinheiro. Eles torram dinheiro e como o dinheiro não vale nada, torram cada vez mais. A gente, felizmente, saiu dessa cilada, que eles estão até hoje. Por um lado, a inflação aumenta a dívida pública, por outro, ajuda o governo a fechar as contas. Então, a inflação é um verdadeiro ministério lá. É o Ministério da Inflação. Ela é fundamental para a conta fechar. Então, você arrecada com reajuste pela inflação e paga as contas sem reajuste. Você se financia na inflação e ferra o povo. Aí o Milei fala, vamos dolarizar. Tudo bem, vai dar uma estátua e com isso o Estado vai ficar como? Como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai alimentar a sociedade? Porque tem um povo, uma sociedade pendurada no Estado de um jeito que o brasileiro não sabe como é. Quase metade da sociedade dependendo de algum programa governamental. Então, para quem adora política, vibra com a vitória desse lado, daquele lado, a vitória do Milei é motivo de festa, é motivo de decepção, porque aumentou a direita, diminuiu a direita, a América Latina está ficando mais de direita, a América Latina está ficando menos de esquerda, eu estou preocupado porque está ficando menos de esquerda, eu estou feliz porque está ficando mais de direita. E essa discussão existe. Agora, para as pessoas normais, estou falando normal, não que sejam anormais os estudiosos, mas para as pessoas normais, que têm empregos normais, né, trabalham como faxineiros, engenheiros, alfaiates, taxistas, médicos, advogados, professores, pessoas que querem tocar a vida, a expectativa é criar os filhos, fazer um pé de meia para poder financiar a velhice, enfim, ajudar a família, poder comer mais carne no final de semana, porque lá se come uma quantidade de carne extraordinária e vem caindo o consumo de carne. Essas pessoas normais, elas não estão preocupadas com essa contabilidade. La derecha, a esquerda, a sinistra, dane-se. Eles não estão preocupados se o Milei vai se dar bem com o Lula, se o Lula vai fazer desfeita para o Milei, vai fazer desfeita para o Lula. Isso não interessa. Eles querem que qualquer que seja, qualquer que fosse o presidente, e sendo o Milei, que ele acerte. O objetivo é que o Milei acerte. Como eles queriam que o Alberto Fernandes tivesse acertado também.
como eles queriam que a Kirchner tivesse acertado, o Macri tivesse acertado, o Nestor Kirchner, o Menem, e De La Rua, todos. E não funcionou, não vem funcionando. Então, a esperança do argentino é que agora, com esse redesenho, com esse novo jeito de ver as coisas, de repente as coisas embicam no caminho certo. Então nós vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar com o Schiller para ver como ele enxergou essa vitória. Vai ter notícia todo dia dessa construção, dessa montagem do governo, quem são os personagens, como é que eles vão se organizar, qual a estrutura que ele vai montar, o pacote de medidas que ele vai urdir, preparar, lançar. Claro, ele não vai lançar as coisas de véspera, mas nós vamos acompanhar porque vai ser uma experiência muito interessante. O Brasil conheceu reconstruções várias. O Brasil conheceu reconstruções pós-golpe de Estado, o Brasil conheceu a reconstrução pós-República Velha, reconstrução pós-monarquia, reconstrução pós-regime de 64, reconstrução pós a Constituinte, reconstrução pós o Plano Real, reconstrução pós-PT, reconstrução pós-Bolsonaro. A gente está vendo, toda hora a gente tem um troço desse para ver e a gente está acompanhando aqui. Mas comparado ao que está acontecendo na Argentina, a gente não viveu. Assim, tem um prêmio Nobel que dizia o seguinte: o mundo se divide em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, o Japão, porque é um país rico que está sempre andando de lado, e a Argentina. A Argentina é um ponto fora da curva. Para os argentinos, o que eles estão vivendo é uma coisa inacreditável, uma mudança sem precedentes, e nós vamos acompanhar aqui. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.